Olá, a paz do Senhor Jesus possa estar no seu coração, na sua vida, na sua família e também no seu lar. Quero compartilhar com vocês uma leitura num versículo na palavra do Senhor que está registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 15, e o versículo de número 25, que diz assim: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Esse texto glorioso fala-nos neste livro do Êxodo, ou seja, o livro da saída do povo de Israel que vivera no cativeiro sobre a mão dos egípcios. Deus os fez uma promessa através do seu servo que ele usara, Moisés, que haveria de os conduzir a uma terra que mana leite e mel, uma terra que no mundo da época Deus a escolhera para presentear, para dar como herança ao seu povo, a nação de Israel. E Deus escolhendo a Moisés, quem conhece e procura conhecer a santa palavra do Senhor, que você conhece esse texto, ele diz concernente logo no princípio que Deus, tirando ao seu povo, a nação de Israel, do cativeiro, logo após a passagem do Mar Vermelho, Deus o estava conduzindo a esta terra prometida, usando a Moisés como seu grande líder. E este texto nos diz que a nação de Israel, nesta caminhada, podemos até ler, o versículo de número 22 do mesmo capítulo 15 diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Esta caminhada que eles estavam a caminho da Canaã prometida, a terra prometida, o texto já é muito claro em dizer que 3 dias de caminhada no deserto não encontraram água. Pela medicina, nós como seres humanos, sem comer, a gente passa mais do que 3 dias. Mas a necessidade de ordem física que todos nós a temos, o ser humano, ele consegue suportar até 3 dias ficar sem tomar água. Depois disso, o seu corpo começa a entrar em debilidade de líquido, de água, começa a haver em priori a falência dos seus órgãos, em priori do seu rim. E ele começa a entrar em debilidade de ordem física. E o texto nos diz que essa grande nação já estava em 3 dias de peregrinação pelo deserto, depois da passagem do Mar Vermelho. E não encontraram água. E logo em seguida, a Bíblia nos diz que Moisés, a grande nação, o povo do Senhor, diz assim o versículo de número 23, vamos ler, que diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E o versículo 25, que é o que temos lido, diz assim: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Ora, nós vemos pela Bíblia Sagrada, concernente à saída do povo de Israel, Deus efetuara grandes milagres, grandes maravilhas ali, e trazendo as pragas para que o coração de Faraó pudesse ficar compungido e deixasse o seu povo de Deus, Israel, sair. E assim aconteceu. Mas no seu encalço foi o seu exército, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho. E nos diz o texto sagrado, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé seco, eles olharam e viram, e o Senhor falou com eles, dizendo que esse exército que vós hoje vedes, jamais o vereis. E o Senhor consumiu o exército de Faraó em meio ao mar. Se afogaram ali. Mas agora, o povo, numa necessidade de ordem física, a saciar, a matar a sua sede, depararam-se com uma grande dificuldade, não tinha água no deserto. Mas o servo de Deus, Moisés, deparando-se com essa dificuldade, olhou e quando experimentou, viu que aquelas águas eles não poderiam beber, que era amarga, era uma água que lhe trazia prejuízo de ordem física, o povo ficaria envenenado com aquelas águas. Ele, logo de primeira mão, ele clamou ao Senhor e falou com Deus. E ele dizendo ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe, preste bem atenção, querido, um lenho, ou seja, um graveto, algo pequeno que estava desapercebido no meio do caminho, assim, onde eles estavam, para que ele o pegasse e o lançasse nas águas. E ele assim o fez, na ordem de Deus, e Deus, operando mais uma vez um milagre, transformou aquelas águas amargas, envenenadas, transformou em água doces, em água salutar, em água em condições de consumo humano. E todos ali saciaram a sua sede. E a continuidade do versículo diz assim: e as águas tornaram-se doce, ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. A bênção chegou, a vossa sede foi saciada, e ali o Senhor Deus deu-lhes ordenanças, mandamentos da maneira que eles deveriam proceder diante de Deus dali para frente. Mas o que mais me chama a atenção quando a gente olha nesse versículo, nós vemos que Deus falara com o seu servo Moisés e fez-lhe chamar a atenção para algo bem pequeno, insignificante, que estava ali em volta dele. Um lenho, um pedaço de graveto. Talvez, quem sabe, tal Moisés possa ter pisado por cima dele, fizera barulho quando nós pisamos em cima de um lenho seco, não é? E ele estrala. Enfim, não tem serventia praticamente para nada, a não ser se este alguém vai fazer uma fogueira, porque quanto mais seco for o graveto, melhor será a fogueira.
Mas ali no caso não era uma fogueira que deveria ser acesa. Mas Deus, na sua onisciência, dera a ordem para Moisés, dizendo-lhe: pega o lenho e lança nas águas. E ele pegou do lenho e lançou na água. E o milagre aconteceu. E o que me chama a atenção é que o Senhor nosso Deus, para tirar o seu povo do Egito, todas as pragas ali que foram permitidas pelo Senhor nosso Deus, de uma forma que sacudiram a Faraó e todo o Egito, mostrando para Faraó e para toda a nação do Egito que igual a Deus de Israel não existia, colocando em contrapartida e fazendo cair por terra todas as divindades que eles adoravam, os 10 deuses que os egípcios tinham por maior protetor da vossa nação. Deus colocar ali, colocando todos por terra. E agora o Senhor Deus conduzindo o seu povo a esta terra que ele prometera através do seu servo Moisés, eles se depararam com a segunda dificuldade para saciar a vossa sede. E ali Deus operara mais um milagre, e na continuidade do texto nós vemos que Deus sustentara o seu povo com o maná, com a porção diária, que for dada a ordem por ele para tomar a porção diária de cada dia, de segunda a sexta, e na sexta-feira fosse permitido pegar a porção para o sábado, aí não criaria bicho, não estragaria, e, enfim, todo fizera segundo a ordenança de Deus. Quando eles reclamaram do pão tão vil, deste alimento que Deus vos dava, concernente ao maná, Deus vos mandou carne também. Enfim, Deus supria todas as necessidades do seu povo. As vestimentas não acabaram, o calçado crescia, enfim, Deus fora com eles. Deus os sustentara, que Deus não queria que a peregrinação deles fosse de 40 anos no deserto. E este milagre acontecendo, o texto sagrado desse mesmo versículo diz que temos lido: e ali os provou, já naquele momento de dificuldade maior. O que aparecera no meio do seu povo ali? O versículo ainda nos diz que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E o milagre foi efetuado a mandado de Deus quando o seu servo Moisés lançara aquele graveto, aquele lenho sobre as águas. E ali Deus já começara a provar o seu povo. Levando isso para um contexto espiritual, esse mesmo Senhor nosso Deus que cuidara do seu povo Israel, é o mesmo Deus que cuida de você e que cuida de cada um de nós. Ele não mudou em nada. Não. É o mesmo Senhor Deus. E todos nós que estamos nessa caminhada para a nossa Canaã celestial, para os céus, pois aqui nesta terra nós somos peregrinos, nós não somos daqui. O nosso lar é lá. E neste tempo que nós estamos peregrinando aqui, as provações e as aflições e as dificuldades nos sobrevêm. Mas cada um de nós que estamos servindo a Deus, procurando conhecê-lo a cada dia como um Deus que provê, um Deus que supre, um Deus que protege, um Deus que toma conta do seu povo em todas as circunstâncias. Ele, por certo, fez promessas a você em particular, como também fez a mim. E esse Senhor Deus que cuidava do seu povo, Ele está cuidando de cada um de nós também.
E o nosso Deus, bem verdade é que Ele é um Deus de milagres, e milagre não se explica. É um Deus que opera no sobrenatural. É um Deus que faz como Ele quer. Ele cria situações, muda situações. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha. É um Senhor nosso Deus que quando Ele também fecha uma porta, não tem quem abre. A Bíblia diz, continua dizendo, entre muitas coisas que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que exalta o humilde, mas também abate o soberbo. Ele é um Deus que dá a vida, mas Ele é um Deus também que mata. Ele é um Deus que faz descer a sepultura, mas é um Deus também que faz levantar da sepultura. Enfim, tudo o Senhor nosso Deus, Ele pode, Ele faz, Ele opera, Ele cuida. Enfim, esse Senhor nosso Deus, Ele zela de todas as coisas. E este Senhor que cuidava, nosso Deus, do seu povo, Ele está cuidando de nós também. Ele está cuidando da sua existência. Ele está cuidando da nossa existência. E nenhum de nós viemos a este mundo e devemos viver nesse mundo como este mundo fosse um parque de diversão. Vivendo a nossa vida e, como diz uma certa música aí que foi lançada algum tempo atrás, não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Mas não é bem assim, ela está na contramão do contexto de ordem bíblica, a quem conhece, a esse Senhor nosso Deus. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem cuidou de você, está cuidando desde o ventre da sua mamãe. E você nasceu, e do seu nascimento até o dia de hoje, o Senhor Deus tem cuidado da nossa existência, tem cuidado de todas as coisas, em circunstâncias adversas, problemas, enfim, o Senhor, nosso Deus, tem dado prova que Ele tem zelado por você diuturnamente, como cuidou também do seu povo. E estas promessas que Deus nos faz, sempre elas terão uma condicional de preço a pagar. E nessas condicionais de preço a pagar, nós, olhando para esse contexto de ordem bíblica, deserto é lugar inóspito, é lugar de vegetação pouca ou quase nenhuma, lugar de animais peçonhentos, calor excessivo durante o dia e frio, muito frio, no decorrer e no período da noite. E os perigos do deserto são vários, são diversos. Mas o Senhor Deus cuidava do seu povo. E trazendo isto novamente para o contexto bíblico, estes desertos que nós enfrentamos nesta vida, Deus fazendo promessa a você e a cada um de nós que estamos servindo a Ele, em meio a esse deserto, o Senhor, Ele é o nosso protetor e também provedor em toda e qualquer circunstância. Não como observância, não se isentando das provações maiores, das dificuldades, das angústias e das aflições. Mas em meio a todas elas, mesmo no silêncio, o Senhor nosso Deus, Ele se faz presente. Talvez você esteja passando, querido irmão ou irmã, ou casal, ou a sua família, por momentos de dor, por momentos de angústia na alma, de aflição, que parece que o Senhor Deus está
tão distante, tão longe, e que as suas orações, como alguns comumente usam dizer, parece que não passa do telhado, não é? E neste silêncio que venhamos a pensar que Deus está distante, mesmo neste silêncio, o Senhor Deus, Ele está protegendo, está provendo, está cuidando de tudo e em toda e qualquer situação. Porque Ele cuida de nós. Ele conhece as nossas limitações. E dentro dessa observância, não somente de um lenho, de um graveto, que Deus ordenou ao seu servo Moisés para que lançasse as águas, para que elas fossem transformadas em água salutar, em água que pudesse ser consumida. O final desse versículo 25 diz assim: e ali os provou. Todos nós, você deve se lembrar bem quantas provas você tem passado nesta sua caminhada de servir a Deus. Quantas foram, né? Quantas dificuldades. Porém, o Senhor Deus foi contigo em todas elas. O Senhor jamais se fez ausente, no silêncio sim, mas nunca a paz da sua alma saiu e a angústia prevaleceu. A Bíblia nos diz, no Salmo de número 50, que a composição dele é do servo de Deus, maestro Asaf, Salmo 50, versículo 15, dizendo assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Asaf, esse servo de Deus que tinha responsabilidade sobre o louvor na casa do Senhor, ele sabia muito bem, entre muitas composições que Deus usara para fazer esses hinos de adoração na casa do Senhor, no templo, ele tinha conhecimento com o Senhor nosso Deus. Ele sabia que o Senhor nosso Deus era presente em todas as circunstâncias da sua caminhada e do povo de Israel e da adoração que eles faziam na casa do Senhor. E me vem à memória que eu quero ler com você também, outro salmo de composição dele, que diz-nos assim, o Salmo de número 73, o versículo 1 e o versículo 17, o 25 e o 28, que diz assim, Salmo 73, que é da composição de Asaf, Salmo 73, versículo 1, que diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 1. O versículo de número 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, Asaf falando. Por causa das suas angústias e dos seus problemas e aflições que ele via e vivenciava, o ímpio não passava por nada disso, desses apertos. Então ele ficava questionando diante de Deus o porquê que o ímpio vivia nessa largueza, nessa alegria e o justo teria que passar tudo isso. Aí ele disse, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E o versículo 25 que ele diz, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. E o versículo 28, que é o término desse salmo. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Glória a Deus. Aleluia.
Esse servo de Deus, ele tinha experiência também com o Senhor nosso Deus, como também você o tem, e nós procuramos ter a cada dia. Que o Senhor Deus cuida do seu povo, cuida de você, cuida do seu casamento, cuida da sua família, cuida de você e de nós hoje, e está cuidando e zelando e direcionando todas as coisas também no dia de amanhã. E neste cuidado do Senhor nosso Deus, que Ele cuida daqueles que são seus, às vezes a sua e a nossa alma, ela quer se inquietar, quer preocupar-se. O nosso físico nos traz uma debilidade numa luta da carne contra o Espírito. Mas o Espírito do Senhor nos faz lembrar e atentar para esse texto sagrado e outras referências dentro da Bíblia que Deus jamais abandona aqueles que são seus. Mas Deus nos prova. E nestas provas que nos sobrevêm, o intuito do Senhor nosso Deus sempre será esse, que nós venhamos a sair a cada provação, sairmos aprovados, com maior experiência, mais amadurecimento, e com a nossa fé acrescida e o nome dele sendo glorificado na nossa existência. E em meio a tudo isto, quando nós olhamos dentro desse texto, nós vemos que esta geração pereceu no deserto e os seus filhos que adentraram a terra prometida, e somente 2 homens, a Bíblia diz, que dessa geração que subiram e entraram na terra prometida, que fora Josué e Calebe. Este Senhor nosso Deus, que está cuidando da sua existência e da nossa existência, Ele está cuidando dos mínimos detalhes, de tudo. E o nosso trabalho é esse, é confiarmos e descansarmos nele. E eu lhe pergunto, descansar naquilo que você não vê e confiar também naquilo que não é existencial é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas mesmo assim o Senhor nosso Deus, Ele nos entende, sabe que nós somos pecadores, falhos, cheios de debilidade e de fraquezas. E essa nossa carne, ela nos traz tanta dificuldade para agradarmos a Deus. Mas o Senhor Deus, no seu entendimento, na sua onisciência que nos conhece, vai trabalhando na nossa existência de forma tal que a cada provação, como Ele está dizendo nesse versículo, que ali Ele os provou, dentro das suas ordenanças e os seus mandamentos, Ele nos deixa para que nós andemos por este caminho, como Ele mandou o seu povo andar nos seus santos e sagrados mandamentos, e que se não se desviassem deles. Essa ordenança permanece para nós também no dia de hoje. E aí está você, estamos nós caminhando. Um dia de cada vez. Com promessas futuras? Sim. Mas existe um caminho a percorrer. E se nós viermos a percorrer este caminho, consequentemente chegaremos ao cumprimento das promessas. Porém, isso não nos isenta de sermos provados para quando possuirmos a promessa, tomarmos posse da bênção, nós estejamos qualificados e valorizarmos aquilo que Deus nos prometeu. Não temos aquilo como uma joia de valor pequeno, não, mas de um valor imenso, do qual nós podemos nos assenhorar dela, tomar posse dela e termos consciência do quanto preço nos custou para alcançarmos aquele objetivo alcançado. E este Senhor nosso Deus, dentro da sua liberdade de nos provar,
Ele nos prova dentro dos nossos limites. Ele não vai além dos limites, de forma nenhuma. E quando Ele nos prova sabendo das nossas limitações até onde nós podemos chegar. E em meio a essas provações, há momentos que você já deve ter vivenciado isso. Faltou-lhe palavras para falar com Deus em oração. E quando você dobrava o seu joelho, ou entrava no seu quarto em secreto a falar com Deus, ou lugar onde você tivesse liberdade de falar com Deus, as palavras não vinham, mas somente lágrimas que desciam do seu rosto. E neste momento o Senhor Deus estava vendo as suas lágrimas. Ele está contemplando tudo o que está passando no nosso interior. Ele conhece as nossas necessidades, sabe de todas as coisas. E Ele vai cuidando dos detalhes mínimos, para que nesta caminhada, como Ele cuidava do seu povo, Ele está cuidando de cada um de nós. Imagine você, durante 40 anos que esse povo peregrinou no deserto, as vestes não acabaram, os sapatos não envelheceram, Deus cuidava deles. Durante o dia, a nuvem os protegia do sol, das altas temperaturas. Durante a noite, quando caminhavam, a coluna de fogo os conduzia na luminosidade e os livrando dos animais peçonhentos na caminhada da noite. Deus protegendo eles em todos os momentos. E quando era para parar, quando era para se deter, Deus também cuidava deles. E nesta nossa caminhada, será que você não tem parada? Será que nós não venhamos também a ter momento de estarmos parados, estacionados? Voltar não podemos. Para a direita, não posso ir. Para a esquerda, muito menos. Avançar não tenho condições. Então eu tenho que me deter aonde estou. E parece que o céu está fechado. Mas mesmo nesse ser, o nosso estacionar, Deus está cuidando de tudo naquele momento de espera que estamos parados ali. Não temos iniciativa, não temos para onde ir. Deus está cuidando de tudo naquele exato momento. Porque o nosso Deus é quem cuida de todas as coisas. E me vem na memória um versículo dentro da palavra do Senhor, nosso Deus, dentro do livro de Salmos também, que eu quero ler juntamente convosco. O Salmo de número 118 e o versículo 24, que diz assim: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se este dia você está parado, nós estamos parados nele, até aqui o Senhor nos trouxe, se alegre nele. Se regozije neste dia. Porque é neste dia que é o presente, que já é o significado de uma dádiva divina que Deus está nos concedendo. Ele está nos presenteando com a vida no hoje. Já louve ao Senhor nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor tem nos trazido até aqui, tem sido o nosso protetor e tem sido o nosso provedor. O amanhã Ele vai prover todas as coisas. E o Senhor, na sua onisciência, que zela, que sabe do nosso amanhã, é conhecedor dos nossos limites e nos faz uma promessa. Infelizmente, há alguns sempre que neste caminho dessa nossa caminhada passa por nós ou se depara conosco, fala assim: eu acho que não vai acontecer nada não, hein? Eu acho que não é bem por aí, não. Acho que você entendeu errado. Olha, eu acho que você não vai conseguir chegar, não. Olha, acho melhor você desistir, deixa isso para lá. Não. Então eu quero te aconselhar
no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Não conte os teus sonhos, os teus projetos para todos, porque os ladrões de sonhos estão por aí. Os assassinos de projetos, eles continuam à busca em todos os dias. Conte os teus sonhos para Deus. Entregue os teus projetos para Deus. Porque Deus zela, Deus cuida da tua existência. E em tudo que venha te acontecer, está contribuindo para que o nome do Senhor, nosso Deus, venha a ser glorificado. Se as dificuldades estão vindo, elas estão somando em você amadurecimento, experiência, para que você cresça e o nome dele seja glorificado. Porque o Senhor Deus está deixando muito bem claro nesse versículo, ele usou de algo insignificante para falar com o seu servo Moisés. Um pedaço de lenha, um lenho, um graveto. E as águas foram transformadas, saciaram a sede daquela grande nação. Todos vivenciaram ali mais um milagre que Deus estava sendo com ele, não os deixou depois de 3 dias no deserto, caminhando sem água. Deus supriu a sua necessidade no limite, ali, quando eles estavam já sofrendo com a debilidade de ordem física. A morte estava chegando bem perto de algum deles. Mas o Senhor Deus, ele chegou na hora certa. A sua necessidade de ordem física foi atendida no saciar da vossa sede. O Senhor nosso Deus, como nós temos dito, e você também conhece isso, ele não tarda. Ele é um Deus que ele é bem presente na hora da angústia. Ele chega no momento exato. E com você não vai ser diferente. O Senhor Deus lhe fez promessa. Grandes milagres o Senhor já tem operado. Mas eu quero lhe pedir no nome santo do Senhor Jesus, se aperceba bem, porque o nosso Deus, ele é Deus de coisas grandes, mas é Deus que opera também nas pequenas coisas. E quando ele quer fazer, ele faz, não tem quem possa impedir. Nas mínimas coisas o Senhor Deus, ele também trabalha. Porque ele é um Deus que ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele é o Senhor Deus que ele zela muito bem. A sua palavra nos diz que dos pássaros ele cuida. Eles não plantam, não cegam, mas Deus os alimenta todos os dias. A essa hora da noite, que nós estamos já adentrando as primeiras horas da noite, eles estão no vosso ninho, com o papinho cheio e a sua prole ali foi alimentada por eles também. Mas eles trabalharam no campo? Não, foi Deus que lhes concedeu o alimento. E você, a nós, que Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito, com um objetivo na tua vida, de Deus te usar para que o nome dele seja glorificado. Você pensa que Deus não vai continuar cuidando de você? Vai continuar cuidando. Não deixe o desânimo se assenhorar da sua vida. O Senhor Deus, ele vai entrar com providência. Talvez não seja como um grande milagre que você esteja esperando, mas eu quero te chamar a atenção. Olhe para as mínimas coisas, porque o Senhor nosso Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. Ele tem o poder de nos surpreender. O nosso Deus, ele é especialista em surpresas. Ele nos surpreende. Ele é um Deus fascinante. Ele tem as suas, volto a falar, multiformas de trabalhar com cada um de nós. É um Deus que opera, que faz milagre, que faz maravilha, e milagre não se explica. Então eu quero que você creia nesse Senhor nosso Deus que nós estamos adorando. Que as suas orações, elas estão chegando diante do Senhor nosso Deus. E Deus, bem verdade é pela sua palavra, ele tem o seu tempo de trabalhar ao seu e ao nosso favor. Ele tem o seu tempo. É ele quem controla o tempo. E nós, seres humanos que somos, ansiosos que somos, nós temos na nossa mão, na nossa pressa, é cronômetro. E olharmos para o cronômetro nos traz muita ansiedade, porque o tic-tac dele é muito rápido, né? Porém, o controle real do tempo, quem tem é o Senhor nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele é o sabedor de tudo. E quando ele opera,
A sua palavra diz muito bem claro, ninguém pode impedir. Amém, amados? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te ajude, te proteja, te guarde e que não deixe o desespero se assenhorar do seu coração, achando que você vai morrer na margem do caminho. Deus não vai deixar você morrer. Deus vai entrar com solução no momento e na hora certa. Talvez você esteja esperando um grande milagre, mas o Senhor nosso Deus também é um Deus que opera nas mínimas coisas. Então esteja atento, porque o Senhor nosso Deus, Ele está cuidando de você em todos os momentos. Ele tem liberdade de provar a mim e provar a você, a provar a cada um de nós, mas Ele se faz presente em cada prova e o nome dEle é glorificado. Amém, queridos? Vamos orar juntos. Amado Deus, nós te louvamos, meu Senhor, porque Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Senhor, meu Senhor amado. Glória a Ti. Que Tu nos dá essa certeza pela revelação da Tua palavra. Que Ele cuida, Senhor. Que Tu cuidas muito bem de todo aquele, Senhor, que são Teus. Senhor de bondade, Senhor de misericórdia. Cuida desse Teu servo, dessa Tua serva, deste casal, desta família. Ó meu Deus, que estão passando por momentos de dificuldades. Meu Senhor já tem vivenciado na sua carreira cristã tantos milagres, mas neste momento de angústia, passa pela vossa mente que a tua provisão está tardando para chegar. E eles, com seus olhos obscurecidos, não estão entendendo, não estão vendo a tua provisão. Mas Tu és um Deus que opera grandes milagres e opera também nas mínimas coisas. Abra os vossos olhos espirituais, abra o vosso entendimento, para que possam entender e conhecer e saber e discernir qual é a Tua direção, Senhor, ser dada a este Teu servo, essa Tua serva, esse casal, essa família. Protege-os, Pai. Senhor de amor, Senhor de misericórdia. E se por algum momento alguém que estiver nos ouvindo está passando por um momento de debilidade de ordem física, de saúde, ó meu Senhor, e já tem chegado o diagnóstico para ele, que a medicina veio até aqui e os médicos já o desenganaram, que a medicina poderia fazer, já fez. Daqui para frente disseram a ele, só o milagre. E Tu és o Deus que opera milagre. Milagre não tem explicação. Tu és o Deus que opera no impossível. Ó Senhor de amor, nesta prova que Teu filho ou Tua filha estiver passando, entra com a Tua providência, opera o Teu milagre da transformação dessa água, desse momento envenenador da alma, do espírito, Senhor, desse momento envenenador do físico, da doença, Tu possa mudar esse quadro da vida desse Teu servo, dessa Tua serva, dessa família e trazer um momento salutar, um momento saudável, um momento de solução de problemas. Senhor de amor, Senhor de bondade, Tu operaste o milagre naquelas águas, Tu és o mesmo Deus que opera o milagre hoje. E Tu és o Deus que opera grandes sinais e Tu és o Deus que também opera em pequenas coisas. Ó Pai, no nome santo e glorioso e maravilhoso do Senhor Jesus, não deixa faltar a graça, a fé aos Teus servos, a esta família, a este casal, para que em tudo, Senhor, o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e a vossa fé seja crescida em Ti. Tu estás cuidando de cada um de nós no dia de hoje. Senhor, Tu és o Senhor que provê, Tu és o Senhor que cuida também do amanhã. Ó Pai, que nós sejamos aprovados hoje, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas hoje e Tu possa nos conduzir a uma bênção maior no amanhã, segundo a Tua boa e gloriosa vontade. Senhor de amor, eu peço a Tua bênção e determino, Senhor, a bênção sobre a vida deste Teu filho, da Tua filha, deste casal, desta família, com base na Tua palavra, nas Tuas santas promessas, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, querido.
Que Deus os guarde. Que Deus os ajude nessa caminhada que todos nós estamos caminhando para chegarmos na nossa Canaã celestial. Podemos estar passando por necessidades, por dificuldades e por problemas diversos, mas o Senhor nosso Deus, Ele cuida. E não deixe se aperceber de pequenas coisas. Moisés, Deus lhe trouxe a atenção para um lenho, para um graveto pequeno, insignificante. O Senhor nosso Deus pode estar falando com você hoje de algo que você deixou passar desapercebido, mas Deus está nos usando como um canal para que o nome dele seja glorificado. Se aperceba bem do que Deus pode estar fazendo hoje na sua vida ou fará amanhã para que o nome dele seja glorificado e você seja provado hoje, mas abençoado amanhã. Que Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus e fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.